Igreja, com a graça e a paz seja Deus. Mateus capítulo 26, versículo 36, diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Repita comigo: vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Repita comigo: vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice em que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormes? E repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Glória a Deus, amados irmãos. Eu li esse texto um pouco maior, para que você entendesse o contexto do que nós estamos falando, do que nós vamos falar, do que Deus colocou no meu coração. E eu não tenho dúvida que Deus vai falar com você também nesta noite, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida que Deus tem uma palavra para você. Então leve o seu coração, a sua mente, ligado ao trono de Deus, e repreenda toda preocupação com o dia de amanhã. Deixa para amanhã as obrigações de amanhã. Concentre-se agora no que você está cultuando a Deus, fazendo um culto a Deus, que o teu culto seja agradável ao Senhor. Nós estamos findando abril, este é o último domingo de abril, domingo que vem já é ceia, domingo que vem o Ministério do Louvor já tem um outro hino para cantar, ou seja, amados irmãos, domingo que vem já será maio, então a palavra-chave já será outra. A palavra-chave desse mês ainda é vigiar. E nesse texto que nós lemos, nós vimos pelo menos 3 ocasiões em que Deus repete esse verbo vigiar, e por 3 ocasiões em que Ele repete o texto também orar. Deve ter uma importância significativa para que o Senhor Jesus repetisse isso. Não foi um profeta, não foi um apóstolo que falou, foi o próprio Senhor Jesus. É certo que a palavra de Jesus, toda a Bíblia, é a palavra de Deus, como nós estudamos na Bíblia, na escola dominical. Então, todas têm o peso de ser a palavra de Deus. Queridos amados irmãos, esse texto, essa cena, ocorre logo depois da ceia do Senhor, da ceia da Páscoa,
haviam celebrado a Páscoa, e agora Jesus pega os seus discípulos e vai com eles até o Monte das Oliveiras, nos jardins de Getsêmani, segundo alguns estudiosos, algo em torno de 1.800, 2.000 metros da muralha de Jerusalém. Então é um lugar próximo, e nesse contexto, o Senhor Jesus vai para lá, porque já sabendo que Judas, o traidor, o havia traído, e para cumprir o propósito da vontade de Deus, tudo aquilo que estava predeterminado desde eternamente, iria se cumprir. O Senhor Jesus apresenta para nós, o Mateus, ao registrar esse texto, traz para nós a natureza humana de Cristo. E o Senhor Jesus traz para nós a natureza divina de Cristo. Revela para nós a natureza divina de Cristo. Como nós falamos na escola dominical, ninguém pega Jesus, Deus, de surpresa. Judas Iscariotes não iria pegar Jesus de surpresa. Como ninguém pega. Quando termina a oração, Jesus diz: vamos, chega, tá bom, como chegou o meu tempo, e o traidor já está vindo. Louvado seja Deus. O nosso Deus é o Deus onisciente, sabe todas as coisas. Nunca ninguém jamais pega Deus de surpresa. Amém? Então eu quero meditar com os irmãos nesse texto. Vou me ater aos versículos 36 ao 41 e quero trabalhar com você sobre o seguinte tema: vigiar o tesouro vital diante do perigo iminente. Vigiar, você tem um tesouro vital, mas também tem um perigo iminente. O perigo está à tua volta, o perigo está muito próximo e nós não podemos descuidar. Por isso a palavra vigiar. Amados irmãos, vigiar mostra a necessidade que nós temos, esse texto, como os demais também, de nós estarmos continuamente, sem jamais desvanecer, sem jamais acharmos que Deus está tardando, sem jamais acharmos que nós já fizemos tudo. Nós precisamos estar o tempo todo vigilantes. E dentro desse contexto, dentro desse tema de vigiar, eu quero pensar com os irmãos por que é tão importante sobre vigiar. O que é vigiar? Como eu falei, nesse texto, nesse pequeno texto, dos versículos 36 ao 41, Jesus cita pelo menos 3 vezes esse verbo vigiar. Então não podemos descuidar, precisamos estar vigilantes em todo o tempo. No versículo 38, acompanhe comigo na sua Bíblia, mesmo que seja uma versão diferente. Mantenha sua Bíblia aberta e caminhe comigo pelo texto sagrado. Agora veremos no versículo 38 sobre vigiar. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Glória a Deus, porque o Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele pega os seus discípulos, como eu já falei, e vai para esse lugar chamado Getsêmani. Dos discípulos que estavam com ele, ele pega só 3, Pedro, Tiago e João, e se retira e vai orar, e deixa os 3 em um lugar e vai um pouco mais à frente. Ou seja, Deus sempre vai além de nós. A multidão que seguia Jesus, dos seus 12 que andavam com ele, só tinha 11, porque Judas o havia saído para traí-lo. Ele deixou os 11 ali, pegou 3, foi um passo mais na frente, deixou os 3 e deu mais um passo à frente. Deus sempre tem algo mais para nos levar, glória a Deus por isso. Diz assim, vigiai comigo. Olha a humanidade de Cristo, olha o privilégio que o homem tem, do eterno Deus, do Deus onipotente, onipresente, onisciente, dizer: quero andar contigo, quero estar na tua companhia, quero que você esteja vigiando comigo, vigiai comigo, caminhemos juntos, estejamos juntos. Amados irmãos, que Deus faz isso, que religião,
que Deus se manifesta ao seu povo, dizendo assim: andai comigo, faça uma vigia, vigie comigo. Ei, eu quero convidar você, lembrei agora, sexta-feira que vem ainda é abril, é a última sexta-feira do mês, vem vigiar comigo, vai ter uma vigília, vem vigiar comigo. É o chamado de Jesus para os seus discípulos: ó, vocês três, vem vigiar comigo. E eu estou convidando você, irmão, lembrando você, sexta-feira que vem temos uma vigília, venha vigiar comigo, em nome de Jesus. É um privilégio estarmos juntos, e eu não quero dizer, nem por uma hora você vigiou comigo, eu quero dizer que por 3 horas você vai vigiar comigo, em nome de Jesus. Amém? Próxima sexta, às 21 horas, venha vigiar, venha participar da vigília, vamos vigiar juntos, em nome de Jesus. Vigiar, irmão, o texto para nós aparece em Salmo, nesse versículo 38, ele vigia, nossa professora de português está aqui na frente, de vigiai, é um imperativo. Aí tem outra professora no primeiro banco, uma outra professora no último banco. Então não posso errar, amém? Vigiai, imperativo. Vigiai, ela piscou o olho para mim, estou seguro. Vigiai, não é um opcional, não é um condicional, é uma ordem. Vigiai, estar apercebido, estar atento, guardar. Amados irmãos, você conhece, tem algum amigo seu que trabalha no serviço de vigilância? Nesse momento que nós estamos aqui, muitos profissionais estão vigiando algum patrimônio, e muitos desses patrimônios são patrimônios vazios, desocupados, mas que precisa ter um vigia. É um trabalho solitário, ele está lá só. Alguns passarão a noite, outros passarão 24 horas, e dependendo da sua jornada de trabalho. Vigiar é um imperativo. Eu lembro que, imagino que nos quartéis, os vigias, os sentinelas, estão como que aquele ali naquela torre, não podem baixar a guarda um instante, tem que estar vigiando a segurança de todo o quartel, a segurança daquele patrimônio, a segurança daquele tesouro, está nas mãos dele. Ele precisa vigiar, ele precisa estar atento, ele está aguardando aquele patrimônio. E o Senhor que o contratou e colocou ali, vai dormir sossegado, tranquilo, acreditando na responsabilidade que ele vai passar aquela noite e não vai dormir, vai estar vigiando. Então, amados irmãos, vigiar, nesse texto que nós estamos lendo, ele é um imperativo, e ele tem esse sentido, é um trabalho solitário, é um trabalho de sentinela, é um trabalho da noite inteira. A nossa vigília de sexta-feira começará às 21 horas, até às 24 horas. Se nós considerarmos o contexto judeu, eles dividiam a noite em 3 vigílias. A primeira vigília de 6, das 18 horas, até às 22 horas. A segunda vigília, das 22 horas até as 2 da manhã, e a terceira vigília, das 2 da manhã até 6 da manhã. Mas aí fica fora do nosso sistema. Nós vamos começar às 21, mas nós vamos seguir o modelo de vigília, quem sabe, dos romanos, que dividiam a noite em 4 vigílias, das 6, das 18 às 22
das 21 às 24, das 0 hora até as 3 da madrugada e de 3 até as 6. Então nós estaremos vigilantes na sexta-feira que vem. Qual é o compromisso que você tem sexta-feira que vem? Vigiar. A Rosana não vai faltar. Ela vai chegar e vai vigiar comigo por 3 horas. E você também, em nome de Jesus. Nosso internauta pode vir também. Não será transmitido, eu creio. E você vai estar vigilante conosco aqui. O serviço de vigiar, ele é solitário, ele é imperativo, ele requer muita responsabilidade e total atenção. Você tem um patrimônio e colocou na mão de alguém para ficar vigiando. Imagine se ele dormir. Não importa o que ele fez, não importa se sepultou alguém, não importa se tem alguém muito enfermo, ele precisa estar vigilante no posto. Ele precisa estar vigiando o tempo todo, independentemente de circunstâncias. E um outro detalhe, irmãos, o vigia é o primeiro alvo. Olha que coisa. Quando você chega num banco, quem é que você vê primeiro? É o gerente? É um guarda, é um vigilante. E quem é que tem na roupa dele? Um paletó? Não. É um colete à prova de bala. Se o ladrão vai roubar o banco, ele vai primeiro preocupar em atirar em quem? No vigia. Então, o trabalho de vigilância. O vigia, ele é o primeiro alvo. É sério. Não é para criança. É para pessoas maduras, experimentadas. Num cochilo dele, o ladrão vem, mata-o e rouba e saqueia o patrimônio que ele tinha, que tinha sob a sua responsabilidade. Vigiai o tempo todo, não dá para baixar a guarda por um instante. Amados irmãos, se nós baixarmos a guarda por um instante, nós podemos ter a nossa, não só perder o emprego, mas perder a própria vida. Ele é o primeiro alvo, ele é a última defesa antes do objeto desejado. Se tirar o vigia, todo o saque fica facilitado. Então não dá para vigiar. Passei a noite inteira, não aconteceu nada, o dia está quase clareando, posso descansar? Não pode. O sono está batendo, os olhos estão pesados. Jesus estava vigiando e orando, e quando ele voltava, os seus discípulos estavam dormindo. Jesus voltou de novo, eles não puderam vigiar comigo 1 hora. Os olhos estavam pesados demais. Vigiar, ele é cansativo, requer uma atenção dobrada. E tem que ser, irmão, de um lugar estratégico. Eu não posso ficar vigiando um patrimônio com medo, vou fechar tudo e vou descer para o subsolo e vou ficar guardado lá embaixo. Deixa roubar lá em cima, não é. O vigia ele tem que ficar em cima da torre, em cima de uma rocha, em cima de um lugar onde ele possa ter visibilidade do todo. E por isso ele se torna um alvo fácil. Vejamos o que diz o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Diz o profeta: pôr-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O profeta está falando, ele tem uma demanda, eu estou orando, querendo de Deus uma resposta. Eu não vou desistir, eu vou subir
na torre e fica lá como um sentinela, como um vigia, orando noite e dia, até Deus responder a minha queixa. Eu não vou me cansar, eu não vou desvanecer, eu vou estar lá vigilante, esperando uma resposta de Deus para a minha pergunta, para a minha demanda, para a situação que eu estou vivendo. Vigiar, vou subir na torre, vou ficar no lugar mais alto, eu vou ficar firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Aí Paulo recomendando à igreja em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, ele nos diz: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Não dá para cochilar, não dá para dormir, num piscar de olho, a tua vida já se foi e a tua bênção. Não dá para ficarmos vacilando, não dá para nós ficarmos oscilando na fé. O meu alvo é Jesus. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. E eu continuarei marchando, acreditando que o Senhor está comigo. Vigiai. Por isso o imperativo do texto, vigiai. E sabe por que nós precisamos vigiar, irmãos? E por que eu disse que não basta você ter passado a noite inteira, o dia está clareando, você pensa que não vai acontecer mais nada, mas você agendou com o ladrão para ele não vir 5 da manhã? Não. Você agendou com um imprevisto para não acontecer? Não. Você sabe que hora vai acontecer? Não. Daí, vigiai. Olha o que nos diz o texto de Mateus 13, 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Cansei. Veio o sono, o enfado, e eu não suportei e dormi. Problema teu. O ladrão estava exatamente esperando isso. O inimigo estava exatamente esperando que você não descuide. E aí, para aplicarmos para a nossa vida, foi só um gole. Foi só uma latinha, né? Agora eu me lembrei. Um cidadão esses dias, está tudo bem, vou tomar só uma latinha. Foi aí que Deus falou com ele. É só um filme. É só um carnavalzinho, não tem nada. É alegria depois de 2 anos de pandemia. Todo ser humano merece ser feliz. E depois ainda diz, graças a Deus. Que Deus? Que Deus? Vigia. Nós não sabemos que hora Jesus virá. E muito menos que hora nós iremos. Quem é que pode me garantir que estará vivo amanhã de manhã? Ninguém. Como já cantamos aqui, ou alguém orou, não sei se foi o Cleves, quem sabe esse não é nosso último culto coletivo. Cristo pode vir arrebatar a sua igreja, ou Cristo pode levar cada um de nós individualmente. O importante é que eu tenho que vigiar. É um imperativo, é cansativo. Eu não tenho horário marcado com o ladrão com o inimigo da minha alma, então eu tenho que estar vigilante o tempo todo. Num cochilo, numa dormida, veio e jogou a semente de joio entre o trigo. Você nem percebeu, está tudo certo, tudo normal. Nasceu tudo e você nem percebeu, está tudo certo. Quando vai colher, cadê o trigo?
só tem joio, porque você não vigiou, porque nós não vigiamos. Então, amados irmãos, o nosso tema é vigiar um tesouro vital diante do perigo iminente. Nós precisamos estar o tempo todo vigilante, não dá para vacilarmos nenhum momento. Nós temos que estar vigilantes individualmente um pelo outro, mas todos por todos, todos pela igreja, orando um pelo outro. Louvado seja Deus. Vigiai, é o que nos diz o Salmos, o versículo 38. Então lhes disse: a minha alma, a alma de Jesus, o 100% Deus, 100% homem, está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Os discípulos, ele esperava que os seus discípulos vigiassem com ele. Mas quando ele vai e que volta, e já estavam dormindo. Pensemos por negligência? Talvez não, irmãos. Cansaço, fadiga, dias tensos, perigos, caminhadas longas, desafios a todo tempo, mas nem a isso justifica nós baixarmos a guarda. E aí vale em todas as áreas, irmãos. Você é casado, vigie com o seu matrimônio, para não dar brecha, para não deixar o inimigo vir lançar, quem sabe uns ciúmes, ou quem sabe um olhar de cobiça, ou qualquer outra coisa. Você é solteiro, vigia, para que não seja seduzido pela prostituição. Independentemente de casado ou solteiro, vigia, para não entrar pelo alcoolismo, pela mentira, ou pela glutonaria, ou por qualquer um outro pecado. Vigia, vigiemos. Não sabemos a hora que o Senhor virá. Vigiemos. Vigiar para manter o tesouro vital da santidade. Se eu perguntar para você, se eu perguntar para as pessoas, o que é de mais precioso que você tem? Normalmente diremos a nossa vida, a saúde, né? As pessoas dão o dinheiro que tiver para estabelecer a saúde, mas mesmo assim o mais rico do mundo vai morrer, com fé em Deus, em nome de Jesus. Não há dinheiro que compre a saúde, não há dinheiro que lhe garanta a vida, só Deus. Talvez outros dirão assim: o meu tesouro mais precioso seja meu filho, minha filha, ou algo parecido, daria a vida. Mas algo mais precioso ainda não é a vida, não é a saúde, é a santidade com Deus, é a vida com Deus. Não é o ouro nem a prata, mas é uma vida com Deus. Vigiar para manter um tesouro vital. Esse tesouro vital, tesouro da vida que Deus nos dá, nós estamos aqui juntos, é bênção, mas um tesouro maior nós temos, e melhor, e incomparável, preparado e separado, comprado por Deus, para mim e para você, para cada um de nós. Versículo 39 diz assim: adiantando-se um pouco, ou seja, depois de deixá-los ali, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amados irmãos, será que a angústia de Deus era medo de morrer? Será que Jesus estava com medo dos soldados romanos? Será que Jesus estava com medo de ser preso? O texto não nos diz que ele estava com medo de nada disso. O texto nos diz que ele não queria beber o cálice.
Era disso que ele é isso que ele pede ao Pai, quando diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E o cálice, aquele cálice que trazia angústia a Cristo. Vamos pensar no seguinte aspecto: Jesus, 100% Deus, 100% homem, Laércio, mas ele não pecou. Ele não pecou, e ele vive como Deus e como homem, viveu uma vida de santidade ao Senhor, santidade a Ele mesmo. Ele não soube o que é pecar. Ele sabe a consequência do pecado. Mas o que ele estava lhe trazendo angústia, naquele cálice, naquele momento, não era medo da morte, nem da prisão, nem nada, mas era até porque ele sabia que ele ia ressuscitar. Jesus estava pedindo que, se pudesse passar dele aquele cálice, é porque ele, primeiro, é santo. Todo o tempo ele foi santo e jamais pecou. E agora ele iria, naquele cálice, que ele estava se referindo a Deus, traria sobre ele as consequências do pecado meu, seu e de toda a humanidade. Imagine o santo levando sobre si as nossas dores do pecado. Era isso que angustiava Jesus. Não era o medo da morte, porque ele tinha e tem poder sobre a morte, mas cumprir a plenitude da justiça de Deus, ele teria que levar sobre si a angústia do pecado, que ele não cometeu. Ele estaria levando o meu, o seu, o pecado da humanidade sobre si. É desse cálice, por ele ser santo, ter que provar agora ou levar sobre si o pecado. Esse é um aspecto do cálice. Em Isaías capítulo 53, versículo 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Era isso que trazia aquela angústia a Cristo, e que Isaías já profetizava mais de 700 anos antes. É essa angústia de Cristo. Aquele cálice tinha esse sentido dessa enfermidade, das dores, por ser aflito, ferido por Deus, ferido e oprimido por Deus, por causa do pecado, para atender à justiça de Deus. E Satanás engana muitos, dizendo assim: Deus é amor. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, porque Deus é amor. E eu concordo nesse aspecto. De fato, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Você está indo porque quer. Agora, Deus é amor, mas Deus é justiça. E Cristo passou por tudo isso para atender à justiça divina. Esse é o segundo aspecto: receber a plenitude da justiça divina. Em 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Era isso que angustiava a Cristo, não porque ele pecou, Vitor, não, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi moído por amor a nós. E um terceiro aspecto desse cálice é ele ser desamparado pelo próprio Deus por causa do pecado que ele não cometeu. Desamparado. Veja comigo o que diz Mateus 27, 46. Por volta da hora 9, ou seja, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu,
por que me desamparastes? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eternamente em comunhão, por um instante, por causa do pecado, moído por Deus, aflito por Deus, serei desamparado para cumprir a justiça da Trindade, para cumprir a justiça de Cristo. Era isso que angustiava, era isso que o Senhor Jesus estava trazendo angústia ao Senhor, quando assim, vigiai para manter o tesouro vital da santidade. O Senhor pelejou para manter esse tesouro. Amados irmãos, nós temos um tesouro da parte de Deus, que é o Espírito Santo que habita em nós, é a salvação, sermos nomeados, recebido a filiação do Deus vivo. É isso que nós temos que zelar. Mateus ainda 10, 28 diz assim: se a tua vida, se o teu amor, se o teu zelo, se o teu tesouro maior é a tua vida, presta atenção ao que diz a palavra de Deus. Não tem mais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não tem medo de quem pode tirar a vida, mas não pode tirar a salvação. Agora aquele que vem com sofisma, com enganos, com mentira, esse vigiai, estai atento, para que ele não conduza a tua vida, tua alma e o teu corpo, tudo para o inferno. Vigiai. Temos um tesouro precioso da parte de Deus. Vigiai o tesouro vital diante do perigo iminente. Falamos sobre vigiar, falamos sobre vigiar para manter um tesouro vital da santidade. Mas por último, quero ver com você, como é que nós vamos vigiar? Quais são as armas que nós vamos cuidar para proteger esse tesouro tão precioso? Vê comigo aí, Rosana, na sua Bíblia, no versículo 40 e 41. Diz assim, encontrou, Rosana? Diz assim: e voltando para os discípulos, versículo 40, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Nenhuma hora, Rosana. Aqui 1h30 de culto. Nem 1h30. Aí diz o versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai. Como é que eu vou proteger esse tesouro precioso? Com vigilância. Preciso vigiar, mesmo que seja cansativo, mesmo que seja perigoso. Se não fosse assim, amados irmãos, Jesus Cristo não teria repetido esse verbo por 3 vezes. No versículo 38, ele apresenta esse verbo vigiar, num imperativo que é vigiai, ou seja, uma ação contínua dali para frente. Eu estou te falando agora, vigia, vaso. Vigia, santo de Deus, santa mulher de Deus. Eu estou te alertando hoje, esteja percebido, não fique desatento. Vigiai daqui para frente, em uma ação contínua. Não vigia hoje para amanhã, não, continua vigiando. No versículo 40, ele apresenta de novo o mesmo verbo, vigiar, agora no infinitivo, dando uma ideia de passado. Não pudeste, ou seja, o verbo está no infinitivo, mas o verbo auxiliar está no passado. Não pudeste, já passou, você perdeu tempo, não vigiou, e o noivo já veio.
e não tinha azeite na tua botija. Você não vigiou, não pudeste vigiar, perdeu a oportunidade. Uma outra coisa, ele apresenta de novo esse mesmo verbo, agora no versículo 41, vigiar de novo. Ele traz no imperativo, e com essa unção, essa ideia de continuidade, vigie e continue, com o verbo com que ele começa, esse parágrafo ele também termina, comece vigiando daqui para frente, e continue vigiando. Não baixe a guarda. Você não sabe a hora do que o perigo vai ocorrer, ou que o imprevisto vai ocorrer. Há um perigo iminente, mas você não sabe quando é que vai acontecer. Não vacile. Está com sono, dê glória a Deus. Está com sono, vai no banheiro, toma água, toma café, dá um pulo, mas dá glória a Deus, não vigia. Ou melhor, vigia e não dorme. Vigiemos na nossa caminhada cristã. E uma outra maneira de nós enfrentarmos, protegermos esse tesouro tão precioso da santidade, também vemos nesse mesmo texto que nós lemos, por 3 vezes o Senhor repetir o verbo orar. Veja comigo na sua Bíblia, veja se eu não errei. A primeira vez que esse verbo orar aparece nesse texto, no versículo 36, quando ele fala de orar. Em seguida, Jesus ao Senhor disse: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Eu vou orar. Se Jesus precisou orar, ou se Jesus quis orar, será que eu preciso orar? O que você acha, Emerson? Preciso orar? Você precisa orar? Se Jesus orou, irmão, vou dizer o que de mim? Se Jesus participou de uma vigília, eu vou deixar de vir sexta-feira? Em hipótese alguma. Jesus fez vigília. Eu vou estar na vigília. Amém, Sérgio? Glória a Deus. Aprendi com Jesus, irmão. Tem que orar. Ele orou, eu gostei, eu vou orar também. Nós não somos cristãos. Eu aprendi que quando Jesus estava na vigília, eu também vou estar vigiando. Por isso que eu sou cristão. Porque eu sigo o meu mestre. Depois ele apresenta para nós, pela segunda vez, no versículo 39, no gerúndio. Ou seja, continua também orando. Glória a Deus. Uma ação continuada. Ele diz assim no versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando. Ele estava orando, Aldenir. Temos que orar, igreja, para estabelecermos comunhão com Deus. E pela terceira vez, ele apresenta no versículo 41, quando ele diz: vigiai e orai. De novo, no imperativo. Em nenhum desses momentos a gente vê Deus dizendo assim: quando quiseres, quando tu não tiveres cansado, quando não tiveres nada para fazer, quando... Não, irmãos. Vigiai e orai. É essa a ordem do Senhor. Se você quer manter o teu tesouro garantido na presença do Senhor, vigiar e orar, para não entrar em tentação. Deus não tenta ninguém, Satanás tenta, mas ele põe arapuca, mas eu só entro se eu não estiver vigilante. Se eu estiver vigiando e orando, eu não vou entrar na tentação que Satanás preparou para mim. Vigiai e orai para não entrar em tentação. Depois não diga que Deus não te ama, que Deus não te avisou. Você foi desatento, desapercebido, nem vigiou.
e entrou no endividamento, não vigiou, entrou no adultério, não vigiou, entrou na glutonaria, não vigiou, entrou na mentira, e aí você vai listando. Vigiar, irmãos. Concluímos, irmãos, com o seguinte entendimento, de que nós necessitamos, incansavelmente, sermos vigilantes e constantes em oração, para não dizer depois que Deus não me ama, que Deus me tentou, porque Deus não tenta ninguém. É para nós não cairmos ou não entrarmos em tentação. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde com mente e um coração vigilante, em oração, sempre buscando comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amados irmãos, para não dizer que o pastor falou de oração, mas não tem trabalho de oração na igreja, dessa culpa eu não vou levar diante de Deus. E olha que Deus disse que eu teria que prestar conta de cada um de vocês. Mas eu vou dizer isso, se não orou Deus, eu falei que era para orar. E disponibilizamos horário na igreja. O que nós temos de 8 às 9, de terça a sábado? Você sabe, você já tem consciência. O que é que nós temos quarta-feira à tarde? Às 16 horas, tarde de adoração e bênção. Você já sabe? Já sabe. Irmãos, o que é que nós temos na última sexta-feira do mês de oração? Aí, pastor, mas eu não posso ir. A gasolina está cara, eu não tenho transporte, eu trabalho, não sei o quê. Pois eu vou lhe dizer uma outra bênção. Você tem 2 oportunidades de passar conosco, fazendo live de oração. Aí não é possível. Porque não vai gastar combustível, não vai sair de casa, pode participar até de pijama. Segunda-feira, às 19 horas. E sexta-feira, às 20 horas. Aí, Iago, só não participa, meu santo, se não quiser. Tem no tempo, tem de manhã, tem de tarde, tem à noite, tem vigília e ainda tem as lives de oração. Vigiai e orai, para não entrar em tentação. Amém? Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Eu quero perguntar para os irmãos, eu não recebi da secretaria, mas eu quero perguntar para os irmãos, quem dos que estão aqui no templo fez aniversário hoje, esse mês, verdadeiramente? Iago, você vai ficar para depois. Quem fez aniversário nesse mês de abril, que está aqui no templo? Ninguém? Dona Maria de Jesus fez aniversário no dia 5, 91 anos. A irmã Zélia, que faz terça-feira, 73 anos, glória a Deus. Graças a Deus. Tua graça me alcançou, pra ti quero